Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus alcance seu coração nesse tempo em que aqui estamos reunidos mais uma vez, com um desejo sincero, verdadeiro, de ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer. Nós chegamos ao nosso último encontro, nessa nossa jornada no Congresso da Família, aqui na Igreja Batista em Mata da Praia, com o nosso coração muito feliz de podermos, de alguma maneira, contribuir, mesmo que seja minimamente, para aquilo que Deus está fazendo no meio dessa igreja, a fim de que uma igreja forte seja formada a partir de lares fortes, como tem sido até hoje, nesses últimos 35 anos dessa comunidade que se reúne aqui nesse lugar. Então, mais uma vez, eu quero de verdade expressar minha gratidão ao pastor Samuel pela acolhida, desde quando chegamos aqui em Vitória, reservando para a gente um tempo, nos apresentando lugares muito legais que nós não tínhamos ido aqui ainda. Então, muito obrigado, pastor Samuel. Pastor Marcelo, mais uma vez, minha gratidão pela honra de poder ceder esse lugar que para nós, enquanto pastores, é muito sagrado, que é o coração das pessoas. O Jonatas Eduardo vai dizer que a pregação é tocar no coração das pessoas, é invadir o sagrado das pessoas. E quando um homem de Deus sério, como aqueles que vocês têm à frente dessa igreja, cede um lugar para alguém, é de fato muita responsabilidade. Então, minha gratidão mais uma vez a vocês e a essa igreja que desde quando aqui chegamos também, muito nos marcou pela acolhida, pelo carinho, pela forma tão generosa como receberam a minha esposa Mariana, desde sexta-feira até aqui. Eu compartilhei isso com os irmãos ontem e aquela vontade não sai do coração, viu, irmãos? Aquela vontade, vocês precisam orar pela minha vida aqui, a vontade que dá é só mandar uma passagem e falar, meninos, venham! E por falar em meninos, eu queria pedir ao pessoal da mídia, eu fiquei falando deles aqui, Eu sei que as meninas aí estavam ansiosas por conhecê-los, Eles estão ali, esses são os nossos meninos, estão vestidos muito bem, a caráter, graças a Deus. O maior ali é o Miguel, o menor é o Theo, ele tem 15 e 11 anos, respectivamente, são os nossos filhos. Ali também estão os nossos contatos no Instagram. Essa é a nossa família que nós temos construído juntos já há 18 anos. Aquele ali não parece, mas sou eu com aquela cara de Shurek ali naquela foto. E Deus me deu aquela princesa para estar comigo na caminhada. Então, esses são os nossos filhos, as bênçãos que o Senhor colocou na nossa vida. Quando a Mariana tinha 9 anos, ela foi ao médico e, depois de umas consultas, a médica disse para ela que ela não podia ter filhos. Mal sabe ela o Deus que nós servimos, não é verdade? E quando a gente se conheceu e começou a se namorar, ela virou para mim e falou assim, olha, tudo bem, a gente pode namorar, casar, mas, no entanto, porém, todavia, eu não posso ter filhos. Eu falei assim, tudo bem, você não conhece a água do Belo Oriente. E aí, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, Deus nos deu um milagre chamado Miguel, de forma inesperada, naquelas trocas de remédio que ninguém sabe o que acontece. E aí veio o Miguel, e aí depois de 4 anos, o Theo veio para poder trazer alegria, bagunça, felicidade, carinho para a nossa casa, e nós estamos juntos aí caminhando para sermos uma família que abençoa as pessoas, um lar que acolhe e que de alguma maneira, pela misericórdia do Senhor, reflete a graça de Deus. Eu quero hoje pensar um pouquinho com vocês sobre a possibilidade de fazermos diferente. É possível fazer diferente. Essa é a proposta que quero apresentar à igreja hoje, esse é o convite que quero lhes fazer. Se você não veio nos outros dias, eu quero te dar uma má notícia, Você não vai ter a oportunidade de me ver pregando ao lado da minha esposa, então você vai ter que aguardar um outro momento para poder fazer isso. Vocês vão ter que me tolerar aqui hoje, vocês vão ter que me engolir sozinhos mesmo, mas está tudo bem, eu espero que Deus me use com graça para alcançar o seu coração.
Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. Segundo Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. Em muitos momentos da nossa vida, da nossa jornada, nós somos tendenciosos a nos acomodarmos. Nós somos levados a pensar que do jeito que está tudo bem. É melhor deixar desse jeito. É melhor empurrar com a barriga. É melhor, como diz o poeta, deixar a vida me levar. Mas, biblicamente falando, essa não é uma possibilidade. Biblicamente falando, nós somos convidados a viver em novidade de vida. Debaixo da autoridade da palavra de Deus, que é para nós, os cristãos, a suma verdade, nós somos desafiados a vivermos de forma diferente, até porque a misericórdia do Senhor se renova sobre nós todas as manhãs. E a despeito da forma como você aqui chegou, enquanto família, pai, mãe, filho, avô, tio, a sua vida, o seu lar, pode ser diferente. Deus pode, porque Ele é o grande autor da história, reescrever uma linda história na sua casa. E dentro da história do rei Josias, eu quero te convidar a um tempo de reflexão. Segundo Reis, capítulo 22, eu quero ler com vocês inicialmente os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Vamos orar. Pai, fala comigo. Fala conosco. Fala com todos e com cada um de nós. Deus, o Senhor tem, através da Bíblia Sagrada, um recado para a tua igreja. E que eu, com as minhas limitações, que eu não seja impedimento para aquilo que o Senhor tem para tratar, restaurar, refazer, apontar um novo caminho na vida das famílias aqui dessa igreja. Que a tua voz, a tua doce, soberana voz, seja audível, clara, poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. É possível, então, reescrevermos a nossa história familiar. Josias tem uma história, uma bagagem, ele recebe através do seu pai, através do seu avô, o pior que uma criança pode receber. Maus exemplos, depravação, um caminho distante de Deus, um caminho jogado a qualquer prazer, a qualquer lixo, literalmente. É assim que Josias se depara com a própria vida. E o que temos então no verso 22 do 2 Reis é uma história inspiradora. Um jovem rei, 8 anos de idade, assumindo essa responsabilidade de guiar uma nação. A história que pode ser influenciada pelo bem ou pelo mal. E a minha proposição, então, é possível. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, meu irmão, minha irmã. É possível romper com o passado, a despeito dos traumas, das dores, das marcas que ele pode ter deixado na sua vida.
Eu fiz 40 anos em fevereiro desse ano. Eu sei que não parece, mas é verdade. Eu sou nascido e criado numa pequena cidade de Minas Gerais. Minha mãe professora de matemática, meu pai eletricista. E uma vida muito simples, numa cidade muito tradicional, uma cultura muito tradicional. E nesse contexto fui forjado. Minha mãe, muito trabalhadora a vida inteira, trabalhava de manhã, de tarde, à noite fazia faculdade. E muitas vezes eu ficava com meu irmão, eu tinha 5 anos, meu irmão tinha 2. E eu cuidava do meu irmão em casa porque o meu pai estava num bar. Meu pai é alcoólatra a vida inteira, até hoje. Quantas e quantas vezes eu me lembro de ter sido mandado pela minha mãe para buscar o meu pai num bar, num desses bares da vida. E eu meio mole, não conseguia fazer isso, levar ele para casa. Minha mãe mandava o meu irmão, que era mais novo, chegava lá, fazia um escarcéu, uma bagunça, e conseguia levar eu e meu pai embora. Isso se repetiu durante muitos anos, a minha infância. Nós moramos um tempo no sul de Minas, e assim se dava. A minha mãe, de alguma forma, lutando, ausente em muitos momentos para poder trabalhar, estudar. Com 14 anos, a gente descobriu que o meu pai estava traindo a minha mãe com a menina que trabalhava lá em casa. E aquilo caiu como uma bomba no contexto de uma família tradicional do interior, de tradição católica. E toda aquela figura de pai, então, foi desfeita na nossa vida, na vida da minha família, na minha, do meu irmão. A minha mãe, por misericórdia, resolveu aceitá-lo em casa novamente. E aí, quando eu tinha 17 anos, Deus já tinha me salvado, a graça de Deus tinha me alcançado, eu já tinha entendimento da vocação. E eu fui fazer o vestibular no seminário com 17 anos. Eu lembro que minha mãe me levou para fazer o vestibular, e entre o resultado do vestibular e entre eu fazer a prova e o resultado, a gente descobriu que meu pai nunca tinha deixado de trair minha mãe, com a mesma menina. E aí a minha mãe me levou para fazer o vestibular, o meu pai me levou para poder ficar morando no internato. Eu tive que fazer 2 casamentos do meu pai. Só eu fiz 2 casamentos do meu pai. Fora os outros que ele teve por aí na vida. A minha mãe, depois disso, casou-se novamente, o casamento também se desfez. E eu estou contando tudo isso para dizer que, apesar disso, a sua família pode dar certo. Para a glória de Deus, eu olho para a minha casa, olho para os meus filhos, olho para minha esposa e percebo que, pela graça do Senhor, nós podemos construir uma história diferente. Nós podemos escolher reescrever uma história, apesar dos males que recebemos, apesar da herança que está atrelada comigo, que está marcada no meu sangue, nas minhas memórias, na minha vida. Deus pode reconstruir uma história. Josias foi filho, se não do pior, um dos piores. Foi neto, se não do pior, um dos piores reis de Israel. Homens que romperam totalmente com Deus. Homens que se agarraram à idolatria. Homens que disseram: nós não queremos nada com Deus de Israel. Homens que permitiram que todo tipo de adoração tomasse conta da sua casa. No entanto, aquele menino,
impactado pelo poder da palavra de Deus, disse: eu quero fazer diferente. O texto que a gente leu diz que ele reinou por 31 anos. E foi um tempo de paz, onde ele trouxe à tona de novo o nome poderoso do Senhor Jesus. Esse era Josias. Essa era a família de Josias. Mas a grande questão é: o que Josias escolheu? Como Josias escolheu viver? O que ele escolheu ser? O meu desafio para você que está aqui me ouvindo nessa noite é: que tipo de família você quer escolher? Essa que você fica dando desculpas porque ouviu isso, porque passou por aquilo, porque viveu tal situação, porque o seu pai isso, porque a sua mãe aquilo? Ou a família que, pela graça de Deus, você pode construir? A família que, apegado ao Senhor, Deus pode trazer para o seu lar. Muitos que estão aqui, certamente, quando acaba o horário de trabalho, pensam assim: eu não quero voltar para casa, vou fazer um pouquinho mais de hora extra, eu não aguento mais ver aquela mulher, aqueles meninos enjoados, bagunceiros, eu não aguento mais essa vida. Quando a gente faz um paralelo entre as personagens que nós temos na Bíblia e a nossa vida, a gente percebe que tudo é uma questão da graça de Deus e das escolhas que nós fazemos. Josias foi um responsável por reconstruir uma história de um povo, porque ele tomou a decisão de fazer uma aliança com Deus. Porque ele optou por andar com o Senhor. Sabe quem é o responsável por mudar a história da sua casa? É você. Sabe quem é o responsável por fazer boas escolhas para a sua família? É você. Você que é o mais jovem que está me ouvindo aqui, e você que é o mais experiente, Deus está nos chamando hoje, Deus está me chamando hoje, através de um padrão de escolha excelente de Josias, a vivermos uma vida que o agrade e declarar na nossa casa, não porque a gente manda em Deus, não, mas entronizar e dizer, tal como Josué, que prestes a morrer, com a sua vida chegando ao fim, reuniu os seus familiares, reuniu aquele povo e disse assim: eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei qual escolhas vocês farão, no entanto, porém, todavia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho que a gente pode falar isso junto, não podemos não? Eu e a minha casa. Eu vou te chamar, homem, para falar isso comigo, porque Deus te colocou como autoridade na sua casa. Deus te colocou como cabeça do seu lar. E você pode, com fé em Deus, com misericórdia do Senhor, fazer com que a sua casa viva um novo, que a sua casa reflita a paz que Deus nos dá, a salvação que nós recebemos em Cristo. Vamos juntos? Homens, eu e a minha casa serviremos. Essa é uma decisão que nós podemos tomar hoje. Essa é uma escolha. Josias foi filho de um rei mau, viveu no meio de uma família mau, mas decidiu, escolheu escrever uma nova história. A vida vai ser marcada por dores. Nas minhas, eu tenho as mazelas que trago na alma, no peito. Eu tenho as histórias com meu pai, com a minha mãe. Mas eu olhei para a minha casa, e sabe o que é interessante?
é que eu vejo a vida do meu irmão e vejo que ele fez a mesma escolha, honrar a casa dele, ser um homem de Deus para a filha dele, para o filho dele, para a esposa dele. Porque a gente podia dizer assim, eu estou assim, nessa vida mais ou menos, longe de Deus, nesse boteco aqui, porque o meu pai foi assim. Mas a gente olhou para aquilo e falou assim, eu estou assim, porque o meu pai foi daquele jeito, mas eu não quero ser daquele jeito. Eu quero, pela graça de Deus, ser um homem de valor. Eu quero ser um homem honrado. Um homem que é exemplo para os meus filhos. Eu tenho a responsabilidade de ser pai de 2 homens nesse tempo, onde os homens perdem cada vez mais o seu valor, de ensinar para eles o que é ser homem nesse momento da vida. E eu olhei para isso e disse, Senhor, eu não posso sozinho, mas eu peço que o Senhor me ajude. Josias, que na verdade é a grande personagem dessa conversa nossa, decidiu fazer isso. E ele então destrói os ídolos. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele chega e joga tudo no chão, quebra aquele negócio todo, renova o templo, descobre o livro da lei, coloca o livro da lei no lugar que lhe é devido, a palavra de Deus como um lugar central na vida daquele que serve a Deus. E ele volta também a celebrar a Páscoa, que há muito tempo não era celebrada. E o versículo 25 do capítulo 23, que está aí também projetado, diz o seguinte: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, todas as forças, de acordo com a lei do Senhor. Vamos voltar para Deus, famílias. Vamos pedir para Deus ser o Senhor da nossa casa. A despeito do seu passado, a despeito da sua herança, a despeito da carga que você recebeu, Jesus Cristo é especialista em reescrever histórias. Jesus Cristo é especialista em refazer vidas. Jesus Cristo é especialista em colocar no seu coração, minha irmã, amor pelo seu esposo novamente. Porque amor é escolha. E você pode escolher amar novamente. Jesus Cristo pode colocar no seu coração, menino, menina que está aqui, amor pelo seu pai novamente. Amor pela sua mãe. Porque Ele é especialista em fazer isso. Eu não tenho como apagar a minha história familiar. Faz parte de quem eu sou. Me formou, me trouxe aqui. A grande questão é onde eu olho. Se a gente volta lá no versos 1 e 2 do capítulo 22, a gente vai encontrar que Josias fez tal como não Manassés, não Amon, mas fez tal como Davi. Sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes a gente foca no que está errado. A gente se escora no erro, mas Deus nos dá boas referências. Aqui nessa igreja está cheio de exemplo de bons pais. Aqui nessa igreja está cheio de exemplo de boas mães, de bons filhos. Josias poderia ter se focado naquilo que ele viu dentro de casa. Mas o texto sagrado diz, isso o texto sagrado diz, só me resta acreditar que ele fez tal como Davi. Davi, que foi homem segundo o coração de Deus. Eleve o padrão, aumente o sarrafo e faça uma nova história na sua vida e na sua casa.
Quais as escolhas eu preciso fazer hoje? Quais as decisões eu preciso tomar? E muitas vezes, eu gosto de pensar que Deus está com as bênçãos prontas para serem derramadas sobre nós, preparadas, porque Deus, Ele é pronto em nos abençoar, e nos abençoar de forma abundante. É nós que estamos fechados para as bênçãos de Deus. É tempo de você escolher que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua casa. É tempo de você tomar uma decisão de Deus que pode, porque se Deus fez tudo que a gente vê à nossa volta, se Deus construiu tudo que está ao alcance dos nossos olhos, se Deus fez a praia, irmão, Ele pode refazer a história da sua casa. Ele pode refazer a história da sua casa. É só uma questão de confiança, dependência e escolha. Quero convidar você a orar, pedindo a Deus que cuide da sua casa, cuide da sua vida, cuide da sua família. Eu quero pedir liberdade ao pastor Marcelo, para aqueles que querem consagrar sua casa, sua família, sua vida diante de Deus, seus filhos, a saírem do seu lugar e virem aqui à frente, porque nós queremos orar por você. A dizer: Senhor, eu quero reescrever a história da minha família, e eu não estou conseguindo, eu não posso sozinho, mas eu sei que o Senhor está comigo. Então, se você quer apresentar a sua família diante de Deus, sai do seu lugar e vem aqui, porque a gente quer orar junto com você. A gente quer colocar a sua casa diante de Deus, a gente quer colocar a sua família. Você que está vindo na frente, vem bem para frente, para que a gente possa ter muitos lugares. Danilo, por que eu vou fazer isso? É só para você tomar uma atitude, é só um símbolo. Não tem nada aqui especial, Danilo não é poderoso, nada disso. Mas o Deus que nós servimos tem todo o poder. Então, vem para cá. Se ficar cheio, glória a Deus. É sinal de que muita gente quer que Deus derrame graça, bênção, vitória sobre a casa, sobre o lar. Coisa boa, coisa boa. Vou chamar o pastor Samuel aqui à frente também, o pastor Marcelo junto com a Rose, a fim de que a gente possa orar a Deus por essas famílias, pedindo ao Senhor que abençoe cada casa, cada um que aqui está. Pode vir, irmão, pode vir. Vai, dá um passinho para frente, você que já veio. Estou vendo as famílias juntos aí, que coisa boa, glória a Deus por isso. Os filhos. Você que está sem o seu esposo aqui, sem a sua esposa, ora por ele. Deus há de fazer uma grande obra. Você que está sem seu filho aqui, ore para que Deus possa trazê-lo à presença dele. Santo Deus, como é bom confiar e pertencer a um Deus capaz de reescrever a nossa história. Nós te bendizemos e te louvamos, Deus, porque quem determina o nosso futuro não são homens, mas é o Deus que nos criou. Nessa hora, Pai, clamando por misericórdia, eu quero dizer como José, alguns homens podem ter intentado o mal contra nós, mas o Senhor é aquele que converte mal em bem. Aleluia. Eu suplico, meu Senhor, para que haja perdão, para que haja reconciliação,
para que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais, para que o coração dos pais se converta ao Senhor, dono da casa e da família. Pai, que todo espírito de intriga, de oposição, de divisão, caia por terra e que hoje seja tempo de reconciliação, de renovo, de restauração, porque Tu és esse Deus. Obrigada porque a Tua voz e a voz do Teu Santo Espírito nos encoraja dizendo, não tenha medo, creia somente. E agora nós, de modo simbólico, mas também corajoso, nos derramamos aos pés do Senhor e dizemos que nós não lutaremos mais sozinhos, mas que nós contamos com a força do Teu braço sobre nós. Pai, cerra os nossos lábios quando eles forem proferir aquilo que é mal a respeito da nossa família. Encha a nossa boca de palavras de bênção, de palavras de encorajamento, de ânimo, de alegria. Que os nossos olhos sejam convertidos à beleza daquilo que o Senhor já tem feito. Que os nossos olhos sejam repletos de gratidão. E que assim, dia após dia, nós possamos ver a nossa história sendo reescrita pelo Deus da nossa vida. Porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor é aquele que prometeu redenção. E que a redenção aconteça e comece a partir de cada um de nós. Que a nossa casa seja lugar de paz. Que as famílias da igreja sejam mensageiros da paz. E que a Tua glória, a Tua graça seja manifesta nessa cidade, através de cada um deles. Nós Te bendizemos, porque nós oramos a um Deus vivo, real, que nos escuta, que nos atende, que nos ampara. Nós bendizemos o Teu nome e Te adoramos por amor a Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus encha a sua casa daquilo que é bom, agradável, verdadeiro e justo.